Eu entendo o Abismo como uma espécie de grande desabafo. Acho que talvez uma das proezas líricas da Tuyo é passar com algum tipo de humor. Muitos leem como sadismo, eu leio como humor. Por temas duros, como morte e tempo, geralmente é isso. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Risco Disco, um podcast produzido pela Mad Sounds Productions. Meu nome é Chris Sayeg e aqui recebemos artistas para desconstruir suas músicas, revelando instrumento por instrumento e abrindo nossos ouvidos para o seu processo criativo. A Tuyo é um grupo de Curitiba formado em 2016. Composto por Liu, Lai e Machado, o trio já se apresentou em diversos festivais nacionais e até internacionais, como o South by Southwest e o Primavera Sound. Seu segundo disco de estúdio, o álbum duplo Chegamos Sozinhos em Casa, foi indicado ao Grammy Latino como o melhor álbum de pop contemporâneo em língua portuguesa. Nesse episódio do podcast, trocamos uma ideia com Liu e Machado sobre a especial faixa Abismo, lançada na versão deluxe do disco Chegamos Sozinhos em Casa. Eu sou a Liu, membro fundadora aí da banda Tuyo. Canto, componho, escrevo, arranjo, planejo. E eu sou o Machado, em questão de fundação também estava lá, junto com minha amiga Laiane, e somos a Tuyo. Tô aí, sempre à disposição. Abismo é uma composição que vem se desenrolando por muitos anos, porque ela, na realidade, nasceu para servir o disco de outra pessoa. A gente conhece uma artista através do trabalho do Baco, Exu do Blues, quando a gente participou do Bluesman. A gente conheceu outras participações também, uma delas foi a Ilume, a Luísa. A partir dali a gente desenrola um relacionamento, a gente faz amizade fácil, você sabe. E aí a gente estava compondo para um disco dela, que se chama... Eu não lembro o nome do disco, a música é Panorâmica. O refrão de Abismo era um trecho, uma espécie de coda, uma ponte na música dela, que a gente escreveu na hora. A gente tinha essa vontade de estar junto, fomos na casa do produtor do disco, começamos a conversar a respeito das coisas que a gente estava lendo e escrevemos juntos esse trecho do refrão. Quando eu fui embora, eu gostei tanto do trecho que eu mandei uma mensagem pra ela, falar: amiga, se eu quiser usar isso depois, tudo bem pra você? Ela falou: claro. Aí passaram anos até ela matar a curiosidade, saber o que a gente ia fazer com isso, mas... Isso aí foi o quê? 2019? Começo de 2019? Foi, eu lembro da gente saindo da casa, eu acho que a gente tava descendo a escada e você tava animadona, assim, gente, eu vou usar isso, eu quero usar isso mais um pouco. Gostei desse refrão, gostei dessa frase, você tava falando assim, animadona. É que eu tinha gostado do raciocínio, né? A gente tinha entrado numa pira muito grande. Sim. De conversa sobre tempo, vida, enfim. Os papinhos que a gente gosta, né? E aí o papo foi tão longe e me pegou profundamente. Fiquei pensando nisso por um bom tempo. É um assunto que ainda me visita, como a gente pode notar aí, né? E você começou a pesquisar Afro House, Amapiano, Afrobeat. Começou a mandar umas playlists pra gente. Pode crer. Aí depois a Beyoncé veio e lançou aquele disco. A gente começou a ouvir desesperadamente. Aí derrubou tudo. Enfim, as coisas foram se aliando. A gente sempre desenrola as nossas canções a partir das pesquisas de cada um. Seja de um tema que visita, seja de alguma coisa que tá a fim de pesquisar, sei lá. Na época da construção de Abismo, a gente foi impactado fortemente pelo trabalho do Burna Boy. E a partir daí a gente começou a ouvir as coisas que o Burna Boy estava ouvindo. Aí a gente foi ouvir as coisas que essas pessoas outras estavam ouvindo. E a gente foi parar em lugares bem interessantes da construção do Afrobeat, do Afropop, enfim. O processo de composição da Tuyo já aconteceu de várias maneiras. E eu acho que a gente tá até descobrindo um novo agora, que eu ainda não entendi qual é. Mas vai acontecer. Mas no começo vinha muito de anotações já, de músicas já formatadas, assim, que cada um gravava sozinho em casa, assim, com violão. O Chegamos Sozinhos foi diferente. A gente começou a partir de moods, de movimentos que a gente ia estudando e pesquisando e colocando a composição, a letra, já pensando na métrica também, já ouvindo aquele som. Hoje tá meio híbrido, né?
A gente se divide assim, num geral. O Gia tá com o computador aberto, a gente tá lá no quarto dele trocando ideia. Ele fala: gente, comecei a estudar tal coisa e fiz uma sequência interessante aqui, vocês querem escutar? Daí ele mostra um giro, sei lá, de harmonia interessante. A gente fala: nossa, isso dava uma boa ponte. Aí geralmente a Laiane começa, eu fico… Mas é preguiça. Fico tentando fazer os desenhos dos arranjos, mas não pego no microfone. A Laiane começa a gravar ideias de voz. O Gia sampleia, picota, inverte, filtra. 1 trilhão de plugins e experimentações. E aí depois dessas brincadeiras a gente escolhe o que a gente quer e escreve em cima. Pra esse disco, muitas vezes isso aconteceu dessa forma. Fez essa dinâmica mais ou menos assim, mas tem uma hora da noite que as coisas se invertem, a Laiane senta pra gravar, o Gia vai botar voz, a gente liga o synth, todo mundo passa a mão e cria um baixo. É, porque é tipo um home studio, né? Dificilmente a gente vai pra um estúdio, sei lá, aluga horas, compra horas em estúdio pra fazer. A gente… Muito do que tem acontecido com a Tuyo tem providenciado pra nós condições de adquirir equipamentos pra gente conseguir ter mais autonomia nas gravações, principalmente por conta do período de isolamento, né? A gente se movimentou pra ter mais autonomia, ter microfone em casa, placa em casa. Quando a gente decidiu que Abismo ia pro disco, nós tínhamos uma ideia muito concreta da instrumentação. Porque, em tese, o Chegamos Sozinhos em Casa seria um disco pautado no palco, nas nossas experiências de palco. Ele é um pouco mais upbeat quando a gente compara com nossos trabalhos anteriores, tem mais refrão, mais temas, enfim. É menos… A gente acredita que ele seja menos abstrato na nossa percepção. Então a gente tinha, inclusive, um documento que a gente distribuiu para as pessoas que estavam trabalhando na produção desse disco, com essa instrumentação já pré-determinada. Violões, sintetizadores, sem sopro, sem cordas, enfim, era um disco bem enxuto. A gente é muito viciado na construção de camadas, em aglutinar camadas. A gente queria tentar fazer um disco menos comprimido, sei lá, com menos… Sem ter 150 pistas de voz pra manobrar. Deu certo em partes, né? É, porque ainda tem, mas tem menos instrumento, né? A Sim. gente também… É isso aí, a gente a gente decidiu, escolheu qual seria a instrumentação e trabalhou com aquilo ali. Eu me lembro que um dos desafios de Abismo era conseguir montar o quebra-cabeça em torno dessa peça fundamental que seria esse refrão. Então, entendendo a necessidade de começar a contar a história que culmina no refrão, a gente escreveu uma estrofe. Eu bebendo lá do blog do Gian, enfim, bebendo das anotações dos meninos e organizando as ideias. Uma vez que esse esqueleto foi montado, o Gian foi pro estúdio com o violão na mão e começou a fazer desenhos melódicos com o violão. Então o Gian gravou essa introdução, cantou por cima, a gente dobrou. Ali, logo pelos 30 segundos, quando a gente encerra o prólogo e parte pro prato principal da canção mesmo, quando o beat entra com mais força, ali a gente começa a construir essa tal da sensação do upbeat que não tinha aparecido até então. Quem me escuta falar, fala, nossa, coitada, deve ter errado de música, porque ela começa bem delicada, né? Abismo é… Acho que na construção da lírica, a gente sabe que os temas são difíceis de digerir, por mais literais que a gente tente ser, soar menos pedante, o tema ainda é de difícil digestão. Então, não é só em Abismo, né? A gente faz essas escolhas de apresentar uma quantidade maior de informações depois que a gente já apresentou o assunto. Mas a entrada do beat ali também se coloca em contraste com a saída dele depois. Eu me lembro do desespero que foi pra gente fazer essas escolhas do início. A gente sempre apanha das introduções, né? Dos prólogos, assim, do que a gente chama de como ir contando a prólogo. história também, né? Uhum. Quando a gente tá no show, o Kalil falou que a importância do sub, acho que foi a escolha de escolher um bumbo bem forte também, bem lentão, porque acho que ele já preenche muito da camada inteira da música, assim, é esse movimento que a gente queria apresentar pra esse mood inteiro da música ali, né?
parcela de Afrobeat ali, uma coisa mais, umas peças mais orgânicas também, pra poder trazer essa natureza. Eu acho que tá tudo tão digital ali, tá tudo tão muito de synth. Trazer essa percussão mais orgânica foi uma escolha que eu achei legal, assim, pra poder se aproximar também do violão. Que até então ele tava sozinho ali, como instrumento orgânico também, né? A gente construiu a letra de Abismo, mesmo que eu tenha protagonizado ali a escrita, eu digo a gente porque são temas que a gente é família, né? Eu, Jean e a Lai, a gente convive muito, conversa muito sobre N questões, enfim, das nossas vidas pessoais, para além da banda, né? E eu lembro que há muitos anos atrás, 2018, um amigo nosso, Marano, um beijo Marano, baixista da banda mais bonita da cidade na época, ele chamou a gente pra tomar ayahuasca. Sim. E eu me lembro de que uma das brisas que eu tive vivendo esse momento era de que eu tinha a convicção de que eu tinha morrido ali. Mas era uma sensação muito boa, porque parecia que a morte e o dormir eram a mesma coisa. Eu teria, assim, um hiato de cancelamento de CPF, da entrada no certificado de óbito, e eu teria um prazo pra permanecer, assim, nesse sono. E depois eu voltava de boa pra recomeçar, retomar as atividades de onde eu parei. Dentre as muitas viagens que eu vivi, essa foi a que mais me agradou e ficou martelando na minha cabeça. Por muito tempo, conversamos um monte disso com os meninos. Quer descansar, gente. Tô sempre cansada. E a gente também começou a pôr isso em questão, né? Porque Sim. quando a gente construiu a Tuyo no início, a gente tinha lá um cansaço que vinha dos trampos que a gente fazia em paralelo, até a gente conseguir fazer da banda nossa única fonte de sustento. E o cansaço sempre foi um tema recorrente. Qualquer um que tem banda independente, a gente não inventa uma roda, o tema era cansaço. Só o tema falamos. tem sido cansaço pra todos só. nós, há muito tempo, pra todos os artistas. E eu entendo o Abismo como uma espécie de grande desabafo. Acho que talvez uma das proezas líricas da Tuyo é passar com algum tipo de humor. Muitos leem como sadismo, eu leio como humor. Por temas duros, como morte e tempo, geralmente é isso. Sobre isso que a gente fala. Então, Abismo passa mais uma vez por esses temas, mas acredito que com alguma leveza quando a gente coloca, sei lá, isso em paralelo com outras obras. Pô, uma autonomia também de passar por esses sentimentos. Aí acho que só complementando o que você tá dizendo mesmo, o rolê de você se sentir autorizado também a passar por esses temas sem que você não tá passando numa areia movediça, tá ligado? De chegar ali, pensar sobre a morte e entender que está cansado, não quer dizer também que você vai ficar ali, sabe? É só o lance de se observar ali, entender, olhar pra si como é que tá agora. E, pô, é isso, eu tô cansado. Se eu deixasse de existir por um tempo ia ser ótimo, sim, sabe? Mas passar por aí com autonomia também, pra poder olhar pra trás quando tiver com energia também, sabe? Eu me senti assim também, eu acho que foi bom passar por esse tema. Eu entendo que Abismo passa por lugares de sabedoria popular. Nem sei se isso é sabedoria popular ou é algum filósofo famoso que falou e eu não sei, mas o lance de quando você olha pro abismo, ele olha de volta pra você. A força gravitacional que a queda, sei lá, provoca na gente. O lance da atração do fracasso, a gente coloca isso, repete, passa por esse tema muitas vezes no disco. Então eu entendo que quando é a gente que interpreta, as coisas ganham outros lugares, porque o nosso lugar social é bastante diferente do que o lugar social desses tais grandes filósofos que passaram por esses temas em algum momento. Então acredito que isso dê pra ela um lugar muito fresh num pensamento contemporâneo. Parece um monte de clichê, mas a gente entende que é um tema assim inexplorado, é um tema assim inesgotável, e a gente volta e meia passa por ele novamente. Quando o Refrão de Abismo foi escrito, a gente estava muito falando sobre eternidade. E naquela época eu estava ali visitando um livro do Jorge Luiz Borges, o Aleph. E o primeiro conto, acho que já é sobre isso. Já me falado sobre esse livro 400 vezes. Tava de visitas né? no livro. Exatamente. Eu fico atormentando os meninos com os contos. E aí, dependendo do que eu leio, eu conto com o mesmo entusiasmo que eu conto fofoca, né? Você viu que eu gosto. Aí eu vou contando a história.
E no Aleph, em alguns momentos, aparece uma personagem que permanece no mundo há muitos séculos. Nem ele sabe dizer se esses muitos séculos são sinônimo de eternidade ou se ele só é longevo. E esses temas são sempre postos em contraste nos diálogos muito banais, eu gosto bastante. Então, quando a personagem, que é uma espécie de viajante numa jornada, encontra essas personagens que não se sabe se são só longevas ou se são realmente de vida infinita, ele começa a falar sobre as mazelas do viver eternamente, de qual a função da eternidade. Eu sinto que Abismo passa também por aí, de entender que a função da eternidade tem mais a ver com descanso e que o flagelo do cansaço tem mais a ver com a finitude, que o cansaço vem da pressa, da gente saber que o tempo é irresgatável, enfim. A irresgatabilidade do tempo provoca essas movimentações de ansiedade, mas ela também é, como o Jean disse, muito autônoma, muito individual, porque é o meu relato, não é uma tese de mestrado, né? Eu tô falando sobre mim, sobre o meu desejo de morrer. Nessa canção não tem nenhuma conexão com uma frustração, ou um quadro depressivo, ou um movimento de autodepreciação, uma frustração com o viver. Ele tá atrelado a essa lógica da finitude versus eternidade, que com um não limite de tempo eu sou capaz de usufruir dessas coisas todas que a gente tem vivido acredito que com a atenção que elas mereciam, né? A gente tem passado por tantas coisas, tem vivido tantas coisas absurdamente emocionantes que a gente não tem nem tempo de digerir direito. Acho que Abismo passa por aí. Ela é o direito de reclamar. Obrigada, sim. Eu queria viver pra sempre e ter tempo de descansar entre uma tentativa e outra de acertar. Se todo abismo é infinito, será que a gente vive pra sempre quando cai? Se o horizonte é mais bonito, durante a queda a gente olha e se distrai. O que entra na parte que tá cheia é muita, muita voz. Eu me lembro da gente ter decidido, a gente tinha feito 1000 acordos antes do disco, falando, não, esse não vai ter tanta voz, não precisa, a gente não precisa. E aí, empolgamos, né? Foi doido, que aí levanta uma, aí elas vão sentindo, as meninas são doidas, são cabeçudas também. Aí vai ouvindo mais melodia e do nada elas vêm com os bagulho muito fora da curva, assim. Aí foi massa, ficou diferente, assim. Que já existia uma harmonia, e aí foi criada uma outra em cima disso, assim. Eu achei doido que a intenção das vozes também são uns bagulho maluco, que deixa uma outra, sei lá, um segundo refrão. Eu achei ele mais melancólico, mas não te trazia pra trás, assim. Só era mais um torto legal. Uma coisa que a gente gosta muito de fazer é deixa track rolando no Ableton Live em loop o trecho, dá o rec. E a gente vai fazendo desenhos de tema sozinho. Eu gosto de apagar a luz. Naquela época eu tava com uma mania de que eu não gostava de cantar com camiseta, porque tava me pegando no sovaco, só cantar. Ainda hoje faço isso, mas tenho sido mais esperta, indo pro estúdio mais de top, porque eu não preciso tirar nada. Aí apaga as luzes, os meninos vão lá fora fumar um cigarro, dá o play. E eu lembro que esse foi um dos temas que eu desenhei primeiro, porque aí depois a gente foi gravando um monte, mas não usamos nada. E o que tem ali é muito reverb. Eu sinto que pra eu cantar direito tem que ter reverb, senão eu não consigo. Gente, o reverb é som de banheiro. Sabe quando a gente canta no banheiro e a voz da gente ecoa, rebate, soa numa sala grande? Som de estádio, de escada. É diferente da voz pura que a gente fala assim. Eu gosto muito de cantar com efeito de banheiro. Eu acho que todo mundo gosta. E uma das características principais na minha cabeça, na construção da melodia, é que elas se desenham como uma espécie de serpente, mas fora do lugar do virtuosismo da voz, né? Diferente do que acontece em Vida Louca, por exemplo, que tem como intenção maçarocar de
de halterofilismo ali, vocal. E eu lembro que a gente construiu a estrofe, tentando ser o mais simples possíveis. Acho que é muito baseado naquela playlist que você fez, a AB, Afrobeat, a primeira de todas. Nossa, tá que lá tem ainda. Redeem. Sim. Uhum. Enfim, ouvi muito Redeem pra escrever essa música. E 23 do Burna Boy também. Tá tudo no perfil do Jean Machado, gente. Acha o Jean Machado no Spotify, que vocês vão ter spoiler até do disco 5. Pra viver pra sempre tem que não lembrar que foi feito pra ter fim. Mais disperso que antes, mais imerso que ontem, todo final. A ideia principal era não se repetir, chegar nesse trecho com um outro discurso melódico que dialoga com todo mundo que estava ali antes, mas não voltar para o lugar que a gente estava. Ela é um trem que só caminha para frente, Abismo. O único retorno que ela tem é quando a gente recupera refrão. Eu queria viver pra sempre. Eu queria viver pra sempre. A ideia desse último respiro antes do refrão final era criar, assim, uma tensão, a função da ponte ali, preparar para uma espécie de explosão que a gente decidiu fazer com vozes, né? Mas também, acho que a prova, a tarefa de casa que o Machado deu pra mim e pra lá era não passar de volta. Você não pode voltar. Não pode, porque a gente resolve muita coisa assim, né? Ah, a gente precisa de mais um refrão. Só repetir a estrofe, tá tudo certo, manda bala. E o Machadão falou, não. Vamos fazer isso direito, vamos passar por outras melodias. É claro que os níveis de complexidade do que está apresentado em Abismo são muito diferentes ainda em caráter de estudo, perto do que acontece no trabalho das pessoas com que a gente citou, né? Da Cisa, do próprio Burna Boy. Mas é um caminho, um sinal. E eu sinto que ela também é muito importante porque prepara a linguagem do que a gente tem feito desde que chegamos pro futuro, né? Então é isso, galera. Estamos chegando no final. Agora chegou a hora da gente riscar o disco e fazer a pergunta oficial do podcast. Se vocês pudessem riscar algo dessa música e colocar outra coisa no lugar, o que seria? Eu acho que o bumbo tem que ser mais seco. Essa foi a maior discussão desse álbum inteiro. O hi-hat e o bumbo. Teve uma das faixas que a gente não contou pro produtor, ficou por isso mesmo. Eu acho que ele sabe, ou ele esqueceu. Não vou nem falar quem que é. Que a gente cortou 80% dos bumbos que tinha em Tanto Deus. Foi. Sem ele saber. Mas eu concordo, acho que os bumbos de Abismo... Eu acho Muita coisa, fica falando. Fala pra caralho, esses bumbos Não precisa disso velho. tudo, não. Mas acho que eu também tiraria alguns dos synths. Esses synths que tem pequenos temas. Lucas, Romero, te amo demais. Lindos synths. Mas acho que tem muito. Ele vai me matar. Mas eu amo Abismo. É uma das faixas que eu mais amo. Então, é só porque eu... se tirasse uns bumbos ia ser legal. Vocês foram os que responderam mais na lata, assim. A galera normalmente fala, putz, deixa eu pensar. Tem gente que nem não tem nada pra mudar. Ai, mentira. É porque a gente acostuma, né, com a faixa. Porque a gente se lembra do período de gravação, mas nossa. Ih, cara, pode tirar tudo, dá nada. A gente faz de novo, tá ligado? Não dá nada. E agora com vocês, Abismo, da Tuyo. Eu sempre faço tudo errado. Tô presa na vontade de afundar. A gravidade vem me puxar pro infinito que é me abandonar. Eu queria viver pra sempre e ter tempo de descansar entre uma tentativa e outra de acertar. Se todo abismo é infinito, será que a gente vive pra sempre quando cai? Se o horizonte é mais bonito,
sempre. Eu queria viver pra sempre. Eu queria viver pra sempre. Se todo abismo é infinito, será que a gente vive pra sempre quando cai? Se o horizonte é mais bonito, durante a queda a gente olha e se distrai. Então, para fechar, eu queria deixar um espaço para vocês falarem sobre próximos projetos, qualquer coisa que vocês quiserem compartilhar aí com os ouvintes. A você, meu... A você... me perdi. Vai, Fala, você. meu amigo ouvinte. Me desenrolei aqui. Vai, fala aí o que você tá pensando. Pode ir de novo, quem te edita. Meu amigo Machado, muito prazeroso estar aqui conversando contigo. Minha amiga Lília, é uma satisfação imensa estar aqui. E junto com você, ouvinte que tá aqui com a gente, nós somos a Tuyo. Um abraço e um beijo no Não, seu peraí, coração. cara, deixa eu falar umas coisas aqui. Fala. A gente segue nas nossas pesquisas, né? A gente segue se aprofundando nas linguagens que passam pelo Afro House, pelo Afrobeat, pelo Afropop, pelo próprio reggaeton, pelo amapiano. Estamos aí num disco lendário. Essa lenda, essa mitologia corre a internet há muito tempo, mas é verdade, gente. Vai ter um disco de amapiano com FBC. Um beijo, meu amigo Fabrício. Beijo, meu amigo Vor. Esse é o nosso... A montanha que a gente tem que atravessar no momento. O trabalho que mais tem recebido a nossa dedicação. Então, aguardem aí muitos amapianos pela frente. Se a gente conseguir chegar lá, né? Talvez vire uma outra coisa. Mas a missão é essa. Esse foi o Risco Disco, um podcast da Mad Sounds Productions. A Mad Sounds é uma produtora de áudio e música para filmes e podcasts. Para saber mais e acompanhar de perto o Risco Disco, siga @MadSoundsProd no Instagram ou acesse madsoundsprod.com.